Então, os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado, a gente já estudou sobre eles. Tá? Agora nós vamos falar sobre os termos integrantes. Na verdade, só o primeiro termo integrante, que são os complementos verbais. Né? Certos verbos ou nomes presentes numa oração possuem sentido completo em si mesmos. Sua significação só se completa com a presença de outros termos chamados de integrantes. Aí a gente tem os complementos verbais, né, que são o objeto direto e objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Quanto aos complementos verbais, obviamente são aqueles que servem para complementar o sentido de um verbo que necessariamente é transitivo, tá? Verbo transitivo é aquele que exige um complemento. Ele precisa de um complemento para ter sentido. Esse complemento dos verbos transitivos, nós vamos chamá-los de objeto direto ou objeto indireto. O objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo, ligando-se a ele sem o auxílio de preposição. Então, são os complementos verbais não preposicionados, que nós chamamos de objeto direto, e o objeto indireto é aquele que se liga ao verbo com a necessidade do uso de uma preposição, tá? Olha o exemplo aqui. Abrir os braços ao vê-lo. Abrir os braços ao vê-lo. Se eu chegar para vocês e disser assim, gente, eu abri, naturalmente vocês vão me perguntar, abriu o quê, professor? Então, essa resposta a essa pergunta ao verbo, o quê, é o objeto direto. Então, abrir os braços. Os braços trata-se de um objeto direto. O objeto direto pode ser constituído por um substantivo ou uma expressão substantivada, tá? E aí, só para que vocês lembrem, qualquer expressão pode ser substantivada. Vamos aos exemplos. O agricultor cultiva a terra. O agricultor cultiva a terra. O agricultor, a gente já sabe que é o sujeito, cultiva é o verbo, e quem cultiva, cultiva algo. Esse algo cultivado é a terra. Então, a terra aqui é o objeto direto. Júlia? Professor, o slide anterior era o primeiro que o senhor passou? Repita a pergunta, por favor. O slide anterior era o primeiro slide? Na verdade, esse aqui é um documento em Word. Está postado também na sala de aula de vocês, mas é um documento do Word. Entendi, mas o senhor vai disponibilizar isso para a gente, não é isso? Já está lá, já está lá. Esse e o slide sobre transitividade verbal. Ok, professor, obrigado. Ok. A propósito, gente, esse material aqui vocês também têm na apostila de vocês, tá? Isso aqui também está na apostila de vocês. Então, olha o complemento aqui. Diga, Vinícius. Acho que não quer falar, não? Ok. Então, o núcleo do objeto, ok. Não existe isso de implícito e explícito no objeto. Todos os objetos aparecem, tá? Por isso que não existe essa discussão de implícito e implícito. É implícito e explícito. Essa discussão só se dá com relação Tem o sujeito, né, professor? O sujeito oculto, né? só com relação ao sujeito, tá? Então, olha aqui, o agricultor cultiva a terra. Bom, vamos pegar
essa oração aqui, o agricultor cultiva a terra. Observem. A gente primeiro tem que olhar para o verbo, né? O verbo é cultiva, verbo cultivar. Né? Quanto à predicação, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque exige um complemento sem preposição. Quem cultiva, cultiva algo. Tá? Mas vamos pegar a oração e dividi-la observando os termos essenciais. O agricultor é o sujeito, cultiva a terra é o predicado. Tá? Agora nós estamos olhando só para o predicado. Vamos analisar só o predicado. O verbo aqui, cultivar, é um verbo significativo. Portanto, trata-se de um predicado que tem força verbal. Quando a gente olha para esse predicado que tem força verbal, e a gente observa a transitividade dele, ele exige um complemento. Esse complemento é o objeto direto, a terra. A mesma coisa acontece aqui, só que com uma expressão substantivada. Tá? Unimos o útil ao agradável. Unimos o útil ao agradável. Aqui eu tenho a palavra útil, que naturalmente é um adjetivo, usada como substantivo, ou seja, é uma expressão substantivada, tá? Expressão substantivada, de maneira que o útil é o complemento do verbo unir, verbo transitivo direto. Na letra B, o objeto direto pode ser constituído pelos pronomes oblíquos, o, a, as, os, me, te, se, nos, vos. Tá? Olha os exemplos aqui. Espere-o na minha festa. Esse o aí é o objeto direto da oração. Professor, como assim o objeto direto da oração? Quem espera, espera alguém. Esse alguém, ou algo, né? Esse algo, no caso aqui, esse alguém esperado é o objeto, tá? Representado aqui por um pronome oblíquo, de modo que eu tenho ela me ama. Ela me ama. O ama, quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo ou ama alguém. Esse algo que é amado é o objeto, que no caso aqui é representado pelo pronome oblíquo me, tá? Então, tradicionalmente, nós vemos o objeto depois do verbo transitivo. No entanto, quando ele aparece dessa forma, ou numa construção poética, é possível que aconteça isso que está acontecendo aqui. Ele aparecer antes do verbo, tá? Letra C. Por qualquer pronome substantivo, ou seja, qualquer pronome substantivado. Qualquer pronome substantivado pode ser um objeto direto. Olha lá. O menino que conheci está lá fora. Este que aqui é um pronome que está substituindo a pessoa conhecida. Então, quem conhece, conhece alguém. O que vem antes é o objeto direto. Então, veja que é um assunto que não é difícil, quando a gente observa só aquela questão do que é objeto direto, objeto direto, indireto. Não é difícil de entender. No entanto, quando a gente vai observando esses pormenores, nós vemos que sim, tem alguma complicação, mas tudo com a leitura, a observação e, sobretudo, a feitura de atividades faz com que vocês compreendam, possam compreender bem o objeto direto. Tá? Aí, há alguns casos
que merecem a nossa atenção. Tá? O objeto direto pode vir acompanhado de preposição facultativa, ou seja, em determinados momentos, uma preposição não é exigida, ela não precisa aparecer. No entanto, nós temos o hábito de falá-la ou escrevê-la. Neste caso, o fato de termos uma preposição não implicará que aquilo que vem depois do verbo, tá, seja um objeto indireto. Então, vejam que isso aqui é uma exceção. Olha aqui. Quando o objeto é um substantivo próprio. Então, adoramos a Deus. Adoramos a Deus. Este a Deus aqui é um substantivo próprio. Então, neste caso, tá? Nós continuamos a ter um objeto direto, mesmo havendo aqui uma preposição. Então, é um caso excepcional. Olha na sequência. Quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo do caso tônico, tá? Ofenderam a mim, não a ele. Ofenderam a mim. Quem ofende, ofende alguém. Mas nesse caso aqui, ó, nós temos um pronome oblíquo. Então, apareceu uma preposição antes dele. Mas isso não faz com que ele deixe de ser um objeto direto, tá? Então, vocês vão observar que existem algumas poucas exceções. Às vezes também para evitar ambiguidade, algo que poderia dar outro sentido. O exemplo aqui é o seguinte. Venceu ao inimigo o nosso colega. Venceu ao inimigo o nosso colega. Quem vence, vence alguém. Este a foi colocado aqui enquanto preposição para que não houvesse ambiguidade, ou seja, para que o colega não fosse entendido como sendo o inimigo daquele que está falando. Por isso, foi colocada aí essa preposição. Observe, caso o objeto direto não viesse preposicionado, o sentido da oração ficaria ambíguo, pois não poderíamos apontar com precisão o sujeito, o nosso colega. Então, por este motivo que está com esta preposição aí. Então, vejam que são informações a mais daquilo que vocês estão habituados a ouvir com relação ao objeto direto. E o objeto indireto? Bom, se o objeto direto é aquele que não permite ou não exige, quer dizer, até permite, né? Em casos específicos, uma preposição, mas não exige preposição, o objeto indireto exige a preposição. Ou seja, tem que ter preposição para que haja um objeto indireto. Olha lá. O termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto vem sempre regido de preposição. Tá? Então, a preposição sempre vai estar neles. E eles vão atuar como objetos indiretos. Tá? Vamos aos exemplos. Não desobedeço a meus pais. Não desobedeço a meus pais. Quem obedece, obedece a alguém. Né? Então, esse a precisa estar aqui. A meus pais trata-se de um objeto indireto. Preciso. Quem precisa, precisa de algo. Então, quem precisa, precisa de algo. Só uma curiosidade com a meus pais aí, você tem que saber que o a exerce, o a pode fazer parte de uma das três classes gramaticais. Pode ser artigo, pode ser pronome ou preposição. Às vezes ela aparece como artigo, às vezes aparece como pronome e às vezes aparece como preposição também. O de é sempre preposição, tá? O de é sempre preposição. E, naturalmente, aqui fica fácil identificar o objeto direto, o objeto indireto. Preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. Preciso de ajuda. Então, a transitividade verbal do
verbo precisar, exige um complemento preposicionado. Este complemento preposicionado nós chamamos de objeto indireto, tá? Agora vejam essa situação aqui, ó. Enviei-lhe um recado. Enviei-lhe um recado. Que poderia ser, enviei a ele um recado. Ou seja, quem envia, envia algo. Quem envia, envia algo. Mas envia algo a alguém. Então, este verbo, o verbo enviar, ele é aquilo que a gente que vocês acabaram de ver, na verdade, né? Ele é bitransitivo. Tá? Então, ele pode ser usado como verbo transitivo direto, bem como verbo transitivo indireto. Neste caso aqui, ele é transitivo indireto. Ó, vê esse exemplo aqui. Entregaram à mãe o presente. Entregaram à mãe o presente. Quem entrega, entrega algo a alguém. Como quem aparece aqui é esse alguém que recebeu, logo o verbo entregar aqui está sendo usado como verbo transitivo indireto. Mas vejam, entreguei o presente à mãe. Entregaram o presente à mãe. Veja que eu fiz outra construção. Entregaram o presente à mãe. Só que aqui está invertido. Entregaram à mãe o presente. Então, eu tenho entregaram, verbo transitivo, na verdade, bitransitivo, né? Entregaram. Eu tenho a mãe, que é o objeto indireto, e o presente é o objeto direto. Então, entregaram a mãe, só essa construção aqui, temos nela um objeto indireto, porque o verbo aqui está sendo usado como transitivo indireto, tá? Então, a gente tem estes exemplos aqui. Bom, há outras questões que vocês, obviamente, devem levar em consideração, que estão presentes aqui nessas linhas, tá? A presença do pronome oblíquo, me, o te, o lo, o a, o as, enfim. Deixa eu fazer outra apresentação aqui. Que dialoga com aquilo que vocês acabaram de assistir, a aulinha que vocês acabaram de ver, e que é a base para a atividade que vocês farão daqui a pouco, né? Transitividade verbal chama-se predicação verbal. O resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou verbo de ligação, que é aquele que depois vem um predicador, né? O intransitivo é aquele que não exige complemento, o transitivo é aquele que pode ser direto ou indireto, e o de ligação é o chamado não predicador, que não é um verbo de ação, é um verbo de ligação, tá? Vejam lá. Verbos intransitivos é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o sentido. Sua ação não transita, ou seja, está nele. Olha lá, o avião caiu. Acabou. É intransitivo. Todas as informações necessárias estão contidas aqui no verbo cair, tá? Claro, você pode acrescentar informações aí. O avião caiu sobre as casas da periferia, o avião caiu lentamente, o avião caiu no mês passado, enfim,
você pode acrescentar informações, mas essas informações acrescentadas não são, primeiro, exigidas pelo verbo, porque ele é intransitivo, tá? E, naturalmente, se eles não são exigidos pelo verbo, eles não podem ser objeto. E aí vai ser outra coisa. Vai ser o quê, professor? Depois a gente vai ver o que em outras aulas, claro, né? A gente vai ver o que é que eles são, mas não são Então, resumindo, professor, transitivo é o que precisa do complemento e intransitivo é o que não precisa do complemento. exatamente. E o transitivo precisa, o complemento do transitivo é que pode ser o objeto direto ou objeto indireto, porque o complemento pode vir ou não pré-posicionado, tá? Entendi, Aquilo entendi. é aquilo que vem depois de um verbo intransitivo não é objeto. A gente vai ver depois o que é, mas não é objeto. O objeto vem depois dos verbos transitivos, tá? Pois Os bem, objetos podem ter o que, professor, que você falou? os objetos podem ser diretos ou indiretos, dependendo da É que transitividade. surgiu na minha mente esse diretos e indiretos. Mas beleza, valeu. É. Olha lá, outros exemplos de verbos intransitivos. Nascer, morrer, cair, dormir, chorar, sofrer. Então, meu irmão nasceu, meu cachorro morreu, minha avó caiu, o bebê dormiu, eu chorei, ela sofreu. Todos esses verbos são intransitivos, tá? Se eu chegar aqui, se eu chegar para vocês e disser assim, gente, meu irmãozinho nasceu. Alguém vai perguntar, nasceu o quê? Ou nasceu de quê? Alguém vai perguntar isso aí? Não. Porque não faz sentido. Porque não faz sentido. Por quê? Porque o verbo é intransitivo, tá? Então, Professor, oi. nos casos aí, é opcional você dizer, olha, minha avó caiu. Não precisa você dizer, mas se você também quiser dizer, você Não, pode, não é isso? exato. Ó. Depois aqui de o avião, olha aqui. Depois de o avião, todas essas coisas depois são dispensáveis. Caiu sobre as escada da periferia, caiu lentamente, caiu no mês passado, ou seja, são O informações, avião caiu, caiu, mas já era. são informações que a gente pode levar em consideração, que a gente pode falar, mas que não altera muito o sentido daquilo que está posto, diferente dos verbos que são transitivos, que naturalmente exigem um complemento, tá? Olha aqui, os verbos transitivos, que transita, ou seja, que permite o trânsito do sujeito para o predicado, e que exige que isso que vem depois tenha um complemento, seja um complemento dele. Por exemplo, gente, as crianças precisam. A pergunta é óbvia, precisam de quê, professor? A resposta, de carinho, é o objeto que complementa o sentido do verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. De é preposição, né? Objeto indireto. Objeto indireto. Pois bem. Vamos lá. Verbo transitivo direto, o complemento será um objeto direto, obviamente. Indica o que ou quem, né? Eu vi. Aí você vai perguntar, viu o que, professor? Então, esse algo que eu vi, né? Esse algo que eu vi é um objeto direto. Então, o que você colocar aí depois de eu vi, vai ser objeto direto. Eu vi o homem cair. Eu vi a lua. Eu vi. O que você colocar depois vai ser um objeto direto, tá? Eu vi ou eu ouvi, né? Que é ouvir. Mas ouvir é a mesma coisa, tá? Quem vê, vê algo. Quem ouve, ouve algo. Então, aquilo que vem depois do verbo ver, do verbo ouvir, de tantos outros verbos, é objeto direto. Por quê? Porque ele é transitivo direto. Então, eu tenho aqui, o lenhador cortou. Cortou o quê? A árvore. Então, a árvore é o objeto direto, tá? A máquina destruiu os documentos. Quem destrói, destrói algo. Quem destrói, não destrói a algo. Quem destrói, destrói algo. Portanto, o verbo destruir é transitivo direto, que vem depois é objeto direto.
A mãe viu. Viu o quê? O quem? O filho. O filho é o objeto direto do verbo ouviu, né? Ouviu. Verbos transitivos indiretos. Como é que isso funciona? Verbo transitivo indireto. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem um complemento preposicionado. Eu preciso. Aí você diz assim, precisa de quê? Ou de quem? Então, a resposta que vem depois, obrigatoriamente vai ser um objeto indireto. Deixa eu pedir aqui. Júlia, complete a frase. Invente aí qualquer coisa. Eu preciso. Complete a frase, Júlia. De um celular novo. De um celular novo. Então, de um celular novo será o objeto direto, tá? Deixa eu pedir aqui sei lá, Guilherme. Completa aí, Guilherme. Eu preciso. Opa. Eu preciso colocar crédito no celular. Eu preciso. Você, você colocou outro verbo, então aí você forma. Foi mal. Não, tudo bem. Vou explicar. Eu preciso colocar verbo no celular. Como Colocar você falou, crédito. crédito no celular, crédito no celular. Uhum. Como você falou outro verbo, você transformou um período simples num período composto. Aí a gente já faz outro tipo de análise, que é o Ok. fato de que essa oração, no caso aí, será uma oração subordinada, tá? Mas aí é assunto para mais para frente. Então, se eu colocar assim, eu preciso de um tênis. É objeto direto. O que você botar aí, sem ser verbo, obviamente, vai ser um objeto indireto, tá? Objeto indireto. A gente tem os verbos que são transitivos indiretos, né? O verbo obedecer, necessitar, conversar. Quem obedece, obedece a alguém. Quem necessita, necessita de algo. Quem conversa, conversa com alguém. Então, o filho desobedeceu ao pai. Ao pai, objeto indireto, tá? Eu necessito de ajuda imediata. De ajuda imediata, objeto indireto. A diretora conversou com o cliente, objeto indireto. E os bitransitivos são aqueles que são verbos transitivos direto e indireto, tá? Vejam, eu posso dizer assim, emprestei. Eu emprestei o relógio a Guilherme. Ou ao, não é? Ao Guilherme, tá? Vamos observar aqui os exemplos dos verbos bitransitivos, né, que são transitivo Eu direto. tenho uma coisa que eu observei, professor, porque eu tenho uma tia que mora em São Paulo. Quando ela veio pra cá, eu não sei se é coisa dela ou se é realmente da galera de lá, que eles falam mesmo, tipo, por exemplo, eu emprestei tal coisa ao Guilherme, tipo, eu emprestei tal coisa ao Vitor, por exemplo, Isso. entendeu? Uhum. A gente deveria falar também, porque o verbo é bitransitivo, tá? E é festa! Minha cunhada está completando 357 anos. Nossa, 357 anos. Coitada, professor. Oi? Deus, coitada. Tadinha, velho. Eu gosto dela. Olha, então só para terminar isso aqui, gente, eu já estou comendo aqui. Você já pagou a conta ao funcionário? Então, quem paga, paga algo a alguém. Quem empresta, empresta algo a alguém. Então, essa coisa emprestada é o objeto direto. E esse alguém é o objeto indireto, tá? Então, emprestei minha saia preferida à minha irmã.
Então, emprestei minha saia. Quem empresta, empresta algo. Foi esse algo emprestado, a saia. Então, minha saia preferida é o objeto direto. A quem? A alguém. A minha irmã. Então, a minha irmã é o objeto indireto. Por isso que o verbo emprestar é chamado de bitransitivo, porque ele exige um complemento sem preposição e outro com preposição. Ok, gente? Bom, sei que Sim, é muito sim. eu sei que é muito assunto para pouco tempo, o que é normal, não é? Mas eu acho que pelo menos aquela mensagem inicial foi transmitida de modo legal. E, obviamente, o que é que vocês vão ter que fazer agora? Estudar. Tarefinha. Vocês vão. Não, aqui não. Vocês vão estudar mais sobre esse assunto, vão ver os vídeos e tal. E depois